do livro Novo Olhar, Ronel Álvares Barbosa, no texto Você está pronto, agora vá e faça. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos em nossas mãos, de ser e de fazer a nós e aos outros felizes. Cada novo amanhecer é sem dúvida uma nova oportunidade, um convite para celebrarmos e usufruirmos de tudo o que a vida nos proporciona. Não negue mais a si mesmo a oportunidade de ser feliz com o que tem, com o que já possui e aprenda a agradecer mais. Entenda que nem sempre iremos agradar a todos, portanto, faça o seu melhor sempre. Dedique-se ao que se propuser a executar com excelência. Deixe sua marca, mas lembre-se de que não somos insubstituíveis, que tudo tem o seu ciclo e uma hora finda. O importante é compreender que nossa vida é curta e passageira, que não dá para ficar perdendo tempo. Sendo assim, preocupe-se em escrever a cada dia a sua melhor história, deixar o seu maior legado e a certeza do dever cumprido junto a Deus. O convite desde o primeiro capítulo foi fazer com que você desperte, que tenha um novo olhar, que amplie sua lente, que aprenda a dar sentido e valor às bênçãos, às dádivas, que tenha a percepção da natureza e de tudo que nos rodeia, que somos convidados em todos os instantes a enxergar a dimensão de Deus. Se posso lhe sugerir algo, digo que não perca mais 1 minuto sequer. Advirto que você em suas mãos as ferramentas necessárias para a sua transformação. Não sou terapeuta, psicólogo, médico ou qualquer profissional da área, mas com o passar dos anos, através de nossas vivências, trocas, estudos, palestras, podemos sim entender que devemos melhorar a cada dia, nos transformarmos em um novo ser, que todos ao nosso redor e em nossa caminhada nos ajudam com suas histórias, experiências de vida, que todos sonham em ter uma vida equilibrada, de paz, de ser uma pessoa melhor de verdade. Todos ainda temos nossas carências, erramos bastante, mas tudo isso faz parte do processo gradativo e evolutivo do nosso ser que está por vir. Valorizemos cada tropeço, cada derrocada, pois são eles que nos dão sustentação e nos fortalecem na fé e na certeza de que tudo tem o seu porquê. Não se preocupe tanto com o que já passou, mas aprenda a valorizar o seu presente e veja o que ele tem para lhe ofertar. Se você poderá tomar a decisão de ficar nesta zona de conforto e deixar a vida te levar, ou despertar e entender que tem em suas mãos a maior oportunidade de se transformar em uma nova pessoa, alguém com quem dá prazer de caminhar lado a lado, de sentar e conversar por horas, de dizer para si próprio: eu sou feliz pela pessoa em que estou me transformando. Nunca tivemos um momento como este, de repente uma pandemia para nos ensinar tanto, para fazer com que compreendamos que tudo passa, que tudo se modifica e se transforma. Fomos obrigados a nos reinventar, mudar hábitos, rever alguns conceitos, despertar em nós virtudes adormecidas. Deus sabe de todas as coisas, não duvide nunca disso. O convite está feito. Torço de verdade que de alguma forma que essas singelas palavras tenham tocado a sua alma, lhe impulsionado a caminhar e a enxergar o mundo por outras lentes. Gostaria de encerrar esse capítulo com mais uma história por nós vivenciada. Estávamos em nossa casa espírita para receber o palestrante da noite. Tudo pronto, e qual não foi nossa surpresa? O reencontro com um grande amigo, Américo Sucena. Havia pelo menos uns 10 anos que não víamos. Logo após sua bela exposição, gentilmente o acompanhei até seu carro, trocamos os telefones e nos despedimos. Qual não foi nossa surpresa? No dia seguinte, havia um recado que dizia: você está convidado a vir e fazer uma palestra em nossa casa. Fiquei surpreso, feliz, mas pensei, eu nunca fui ao palco como expositor, a não ser em nossa casa,
apesar de ter curso de oratória. Era algo novo para mim e desafiador. Juro que pensei muito, mas entendi que talvez fosse o meu momento, a minha hora. Dia marcado e aprazado, lá estávamos. Família em peso, amigos convidados, casa cheia, coração a mil, mãos frias, nosso anfitrião sentado à minha frente com sua esposa Mara Sucena. Logo após a prece, a apresentação, era a nossa vez. Tínhamos estudado o tema e assim conduzi do nosso jeitinho. Ao final, vieram os aplausos, muita emoção no ar, olhares de agradecimento e então entendi o recado. Quando o trabalhador está pronto, o serviço surge. De lá para cá, já realizamos mais de 300 palestras. Já falamos para um público de mais de 15 mil pessoas. Já visitamos mais de 80 casas espíritas diferentes. Se não bastasse, para nossa surpresa, ainda recebi orientação e sugestão de outra grande amiga, Heloísa Pires, que deveríamos começar a escrever um livro. Eu pensei, como assim? Não sou escritor, nem tampouco sei como fazer. Ela me olhou e disse, filho querido, não se preocupe. Deus e os amigos espirituais irão lhe auxiliar. E os livros vão surgindo com muita alegria, muito amor, muita dedicação desses amigos incansáveis que nos orientam, nos intuem. Enfim, não sou melhor do que ninguém, mas entendi que quando você está pronto a serviço, o serviço aparece. Agora é com vocês, estarei na torcida sempre. Olha, gente, eu cheguei a comentar com o Ronel quando ele me deu uns cutucões aí a respeito de fazer palestra. Cheguei a falar para ele essa frase, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E agora, coincidentemente ou não, né? Na obra dele tem essa frase também. Vamos lá. A gente estar pronto para ir e fazer, na real, a gente nunca tá. Eu estudei 4 anos de magistério, eu fiz 2 anos de licenciatura curta em estudos sociais, habilitada para História e Geografia USPB Educação Moral. Eu fiz pedagogia, mais 4 anos. Eu fiz pós-graduação em Direito Educacional. Eu fiz pós-graduação em Ensino de Geografia e História para curso superior. Eu podia dar aula para formação de professores, futuros professores de História e Geografia. E fiz aí um monte de curso de capacitação, de reciclagem, ligadas ao magistério, ligadas a ser professor, né? Dedicados à educação. A primeira vez que eu entrei na sala de aula, que foi no ensino infantil, eu tinha 14 anos. Eu não tinha curso nenhum, eu estava fazendo 8ª série. E quando eu entrei na sala de aula, eu entrei para ser auxiliar da dona da escolinha. Aí o primeiro dia eu olhei aquela bagunça toda, 44 crianças, tudo de idade diferente, idade de 4, 5, 6 anos. Falei, isso aqui não é para mim, tem que trocar fralda de um, o outro tem que levar no banheiro, o outro tem que mandar sentar porque não para de correr. Então assim, eu via o comportamento das crianças completamente diferente um do outro, idade diferente, modo diferente de ensinar para cada um. Falei, isso aqui não é para mim não. Aí minha mãe falou assim, olha, é o que você quer, não é? Você tem que experimentar. Não adianta você querer correr no primeiro dia. Primeiro dia é ruim, depois você vai pegar o jeito. E minha mãe não queria que eu fosse professora, detalhe. Mas aí veio meu pai e falou para mim assim, você acha que foi fácil para mim quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu era mineiro, com 9 anos de idade, sem conhecer ninguém. E a gente veio para ficar na casa de um primo para arrumar serviço, eu e meu irmão. Acabou que não deu certo com o primo. Aí o dono do bar que a gente estava trabalhando ficou com dó da gente, porque a gente era criança, e deixava a gente dormir dentro do bar, eu e meu irmão. No começo era horrível. Tudo no começo é horrível. Então a fala do meu pai foi primordial para mim, porque eu estava realmente pensando em desistir, não estava curtindo ser professora com 14 anos. Aí depois que eu me formei, eu falei, agora eu já sei dar aula, né?
Me formei, agora sou professora. Fiz magistério, então agora eu sou professora. Eu fui para uma escola estadual. Aí eu entrei como eventual. Chegou lá, no primeiro dia, me colocaram numa sala de primeira a quarta série. Na época era série. Crianças. Era uma sala lotada. Tinha mais de 40 crianças na sala de aula. Hoje a lei é 30, 35, mas na época era 40, 45. A chamada chegava até 45. Aí eu entrei na sala, olhei aquele monte de moleque, falei, não vai dar certo. Eles vão me comer frita aqui. Eles vão me fritar. Aí eu, cara amarrada, né? Mandei todo mundo sentar, grossa daquele jeito, né? Nada delicado. Assustei algumas crianças no primeiro dia, porque eu tinha que ser grossa. Eu tinha que colocar eles sentados, porque eles não queriam nem sentar. Não era a professora deles, era eventual, então. E o primeiro dia foi osso. Falei, gente, não é isso aqui que eu quero. Eu não vou querer dar aula. Eu não estou preparada para isso. Eu fiz 4 anos à toa. Joguei fora meu diploma. Aí eu não queria. Eu ia dar aula de eventual, mas eu não queria. A escola era muito boa, tanto é que até hoje ela existe e ela é excelente, essa escola. Se eu tivesse que trabalhar no estado, eu gostaria de trabalhar nessa escola. Ainda hoje, beirando meus 53 anos aí, que eu tô chegando nos 53, se alguém falasse, você tem uma escola que você tem saudade, que você gostaria de trabalhar? Essa sim, Humberto Conte. Ela é em Ermelino, é uma escola do estado. Até hoje ela é uma excelente escola. O problema não era a escola, o problema era eu. Eu achava que sabia tudo, que eu era formada, que eu estava preparada, mas não estava. Aí eu ia lá naquela escola, a trancos e barrancos, mesmo gostando da escola, mas não gostava de dar aula. Não gostava do ambiente que aquilo ali me trazia, né? Não estava segura, não sabia o que fazer. Se desse matemática, eles queriam português. Se desse português, eles queriam ir para a quadra. Eles queriam, não era a gente que queria. E por ser eventual, então eu não sentia firmeza em falar com eles. Eu tinha medo do que eu falasse. Eles falassem para a professora deles, reclamassem na direção. Você começa assim, todo inseguro. E ninguém chega em você e fala, você tem autoridade de professor. Cuidado, porque as mães gostam de reclamar, não sei o quê. Tem as ameaças ainda. Aí eu fui para uma outra escola, o Pedro de Alcântara. Quando chegou lá, eu peguei um diretor que virou para mim e falou assim, olha, você vai começar como eventual, mas tem umas aulas que estão para surgir e conforme for você na sala de aula com os alunos, eu vou te dar essas aulas. Mas eu preciso ver como é que você trabalha. Aí quando você sabe que vai ser avaliado ainda, o nervoso é 10 vezes maior. Eu entrava na escola e falava, meu Deus, preciso dar um jeito de ser uma boa professora para ele acreditar em mim, para ele me dar as aulas e eu deixar de ser eventual. Porque aí eu vou pegar a aula que é minha. E comecei a trabalhar que nem uma doida. Eu ia para... Não tinha internet, gente. Não tinha como ficar pesquisando aula, não. Aí era de ensino fundamental 2 e ensino médio. Já não era mais criança, era adolescente. Era pior ainda. Ou raça. Aí eu tive um namorinho com um rapaz naquele período. O rapaz era mais novo que eu e era meu vizinho. E ele estava na escola como aluno. O boca aberta contou para todo mundo na escola que a gente tinha tido um namoro. Aí eu tô lá na sala de aula, passando de sala em sala, dando aula, os moleques dando risada de mim, eu não sabia do que era. Eu falei, mas que falta de respeito dessa molecada, né? E sem preparo. Então nós estamos falando de preparo, né? E sem preparo. Eu fui jogada aos leões, eu não tinha sido preparada a trabalhar com adolescente, até então nem com criança estava dando certo. Eu não sabia qual era a postura que eu podia ter, porque ninguém me ensinou isso. Não, você faz um monte de curso, você tira um monte de diploma, mas é só a prática mesmo que vai te dizer o que fazer. Aí eu passava na sala, os moleques tudo dando risada. Quando eu vi, o diretor foi com a minha cara, não sei. Ele me avaliou e disse que eu tinha condições. E me deu as aulas. Peguei História, Geografia, USPB, Educação Moral. Tô eu lá na 8ª série dando aula sobre Europa. Alguém sabe alguma coisa sobre a Europa? Eu não sabia, porque a faculdade só deu uma pincelada. Não sabia nem para que lado do mapa ficava a Europa. Essa é a verdade. Olha a professora de Geografia formada. Estava preparada? Não estava, mas eu estava lá, dando aula de Europa. Coloquei o mapa na lousa, Europa Oriental, Ocidental, e patati, patatá. O aluno vira lá atrás, professora, posso fazer uma pergunta? Pode.
E eu tremendo. Falei, agora lascou, ele vai fazer a pergunta, eu não vou saber responder, vai acabar minha moral aqui. É verdade que a senhora namorou o Carlinho? Falei, putz, não acredito que eu tô ouvindo isso. É por isso que eles dão risada. Aí eu chamei meu diretor. Falei, olha, seu Marcos, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu namorei o rapaz fora da escola, não tem nada a ver, só que calhou de eu vim trabalhar na escola que ele é aluno. E eu tinha vindo, eu tava chegando nos meus 18 anos, eu acho que era isso. Eu tava com 18, 19 anos, e ele tinha 2 anos, eu acho que é menos que eu. E a gente tinha um namorinho, coisa de vila, de gente que mora perto um do outro, nada demais. E quando o moleque me perguntou isso, se fosse na rua, eu ia soltar um palavrão e falar, vai cuidar da tua vida. Mas eu era professora, não podia fazer isso na sala de aula. Aí eu chamei o diretor, contei o que estava acontecendo, o diretor falou assim, você como professora tem que ter postura. Você tem que resolver esse tipo de problema. Se o aluno te pergunta uma coisa que é da sua vida pessoal, como é que você tem que responder para ele? Ele não está te perguntando nada da matéria, ele está te faltando com respeito, tenha postura. Eu falei, meu Deus, ainda tem que ouvir carcada do diretor. O que eu vou fazer? Só que aí eu fui para casa com aquilo. Falei, ou eu largo tudo isso e vou vender laranja na feira, porque eu já vi que para criançada eu não levo jeito. Para marmanjo não levo jeito. Né? O que eu vou fazer? Eu tenho que parar e fazer outra coisa da minha vida. Aí fui para casa e falei, mas espera aí, eu nunca desisti de nada que eu quis. Por que eu vou ter que desistir disso aí? Aí fiquei pensando. Eu me preparei. Até então eu tinha estudado sem me preparar. Mas ali, diante das adversidades, diante daqueles conflitos, diante daqueles questionamentos, eu me preparei. Eu falei, não, eu não vou desistir, eu não sou mulher de desistir, eu não vou desistir. Aí eu comecei a estudar. Falei, agora eu vou saber falar. Quando falar da minha vida pessoal, eu sei a resposta que eu vou dar. Quando perguntar alguma coisa na matéria, eu vou saber responder. Porque eu vou entrar com livros, eu vou entrar agora botando essa molecada para trabalhar. Eu mudei toda a didática do meu trabalho. E depois voltei para o ensino infantil também, que eu não tinha largado o osso totalmente. E voltei de um outro jeito, que a diretora virou para mim e falou assim, você fica melhor sozinha do que comigo junto. Você quer ficar sozinha com as crianças? Com 44 crianças eu ficava sozinha, de idade de 4, 5, 6 anos. Depois eu ia para o estado, dava aula para ensino médio e ensino fundamental 2. Eu fiz uns projetos, umas coisas de doido no começo, que nem eu acreditava que eu estava fazendo aquilo. E além de tudo, eu era respeitada e aquela pessoa que os alunos vinham procurar para desabafar, para conversar, amiga. Mudou completamente diante daquelas adversidades que eu vivi, que eu presenciei. Não foi o curso, não foi me preparando através de estudo na faculdade ou nos cursos específicos, mas foi diante de instigar, né? De alguém chegar e falar, você não vai ser capaz. Então, pelo desafio, eu falei, agora eu vou. E é engraçado que no Centro Espírita eu estudei livro dos espíritos, médiuns, o que é espiritismo, eu fui estudando as obras. Eu estudei com uma equipe que desenvolveu a minha mediunidade, que já tinha sensibilidade, mas não sabia canalizar isso. Eu estudei para canalizar. E aí ainda falaram para mim, Patrícia, você é professora, você fala pra caramba, dá para você fazer palestra. Falei, não, é responsabilidade demais, eu não quero, de jeito nenhum. Vai que aquilo que eu falo, eu acabo, né? Um cara tá lá querendo se matar e eu coloco a mãozinha no ombro e falo, meu irmão, e eu empurro o cara de uma vez. Eu falei, não, palestra é muito complicada. Dependendo daquilo que eu falo, a pessoa interpreta de outro jeito e a responsabilidade é grande. Não quero isso para mim. E eu tava estudando, dava para fazer. A gente estava desenvolvendo essa parte aí, que cada trabalhador ia pegar uma obra dentro do centro. Eu podia ter pego palestra. Eu não quis. Aí, quando foi agora, recentemente, quando eu me aposentei, falei, o que eu vou fazer da vida? Aí falaram para mim, manda mensagem, você gosta de mandar mensagem? Eu mandava mensagem, da mensagem mandou os vídeos ficaram longos, comecei a mandar para o YouTube. No YouTube eles compactam o vídeo, aí começa a chegar para outras pessoas que eu nunca vi na vida. E dali
surgiu a grande ideia de pegar a Patrícia e falar: Patrícia, chegou o momento de você fazer palestra. Eu falei: eu sempre fugi disso, eu não vou fazer isso não. Aí falaram: então, se você é capaz de falar para pessoas que você nem conhece, que tá lá na internet, por que você não vai falar para outras pessoas que você não conhece ao vivo? Dá na mesma. Eu falei: não dá não, ao vivo a pessoa pode não gostar, levantar da cadeira e ir embora, eu fico lá com cara de pamonha. Eu falei: eu não, pessoalmente eu não vou fazer. Aí eu tive a oportunidade de fazer online. Tremi, suei, coração vinha na boca, ia pra cabeça, voltava no dedão do pé. Dá uma tremedeira, uma coisa que vocês não têm ideia. E era algo que eu sabia o que falar. Mas naquele momento ali, não sei, dá um branco, né? Aqui eu falo, não faço edição, não faço nada. Se falar certo, falar errado, vai do mesmo jeito. Eu coloco lá no YouTube e quem quer assiste. Mas ao vivo, eu não sei explicar. Mas aquilo para mim foi um desafio e tanto. Aí eu falei: se eu passei por esse desafio, eu vou tentar esse negócio pessoalmente. Aí eu fui. Chegou lá na Penha, minha primeira experiência. Tinha acho que umas 10, 15 pessoas só. Eu falei: eba, pouca pessoa, que bom. Se eu falar besteira, dessas 10, 15, 5 levanta, fica 10 ainda para me ouvir. Tá bom, nem que seja o dirigente para fechar o centro depois. Mas não vou passar tanta vergonha porque é pouca gente. Do pessoal que estava assistindo, 2 meninas ficaram assim o tempo todo muito alerta em tudo que eu falava, prestando muito atenção, se emocionando durante os relatos. E aquilo foi mexendo comigo e me fez bem. Ao invés de eu ficar tão aflita como eu fiquei no online, eu acabei ficando mais à vontade pelo fato dessas 2 pessoas estarem interagindo comigo através dos olhos, sabe? Aquela coisa do tipo concorda, descobrindo coisas junto comigo ali na hora que a gente estava falando sobre o assunto. E aquele feedback me fez um bem danado. Eu falei: se eu posso fazer o bem, então eu vou continuar. Só que eu tenho problema na perna. Então, para mim ir nos lugares, eu dependo do meu amigo. Eu tenho meu amigo, que é o Ângelo, né, que eu chamo de Negão. E para onde eu vou, é ele que tem que ir comigo. Que ele tem que segurar no meu braço. Eu não consigo andar sozinha mais. Tá perigoso de andar sozinha, inclusive com bengala. Então, eu preciso dele. E ele topou. No dia que eu falei para ele, assim, a segunda palestra que eu fiz, eu falei para ele assim: eu acho que eu vou parar de marcar essas palestras, porque tudo depende de você para segurar em mim, né? Aí ele falou: que parar o quê? Eu adorei. Não sei. E ele nem é espírita. Ele falou: eu adorei esse negócio aí, bora. Quando você marcar, eu vou junto. Ou seja, eu não estava pronta. Eu não estava pronta para dar aula, eu não estava pronta para dar palestra, mas eu fui chamada. E a gente não é chamado uma vez só. A gente é chamado várias vezes. E a gente não percebe isso. Às vezes a gente ignora, né? Mas por preguiça, por medo, insegurança. É cômodo a gente não ficar aflito diante dos desafios. Para que eu vou ficar aflito? Para que eu vou querer me desafiar? Tá tão bom aqui, ó. Eu podia estar nessa hora aqui, só escutando uma musiquinha, tipo esse serzinho, ó. Eu podia estar assim, deitada lá no sofá, assistindo filme. Mas eu me coloquei dentro desse desafio aqui, de ler, de interpretar, de dar a cara a tapa. Já pensou se eu leio e falo para vocês no final: gente, não entendi nada. Olha o tamanho da vergonha. E eu falo, se eu falar que se eu leio e não entender, eu vou falar: não entendi. Mas é um desafio que eu me coloquei. E para fazer uma palestra, é outro desafio que eu me coloquei também. Quem se joga nos desafios somos nós. Eles vêm a todo momento para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente aprender coisas novas. Mas muitas vezes a gente fecha a porta e fala: não quero. Já era para mim estar dando palestra há muito tempo. Desde quando eu estudei lá atrás no Espiritismo. Mas eu não aceitei. Então, eu pronta? Nunca. Eu vou estar sempre falando besteira. Eu vou estar sempre aprendendo junto. Pronto, a gente nunca vai estar. Então, essa frase, eu não sei quem foi que disse, e ele não citou, né? Não sei se foi Jesus. Alguém disse essa frase e a gente vive repetindo, né? Quando o trabalhador está pronto, o serviço surge. Ele não citou quem é que falou essa frase. Eu não sei se foi Jesus,
Mas tem uma pessoa que falou essa frase, a qual a gente no Espiritismo usa muito. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o serviço aparece o tempo todo, independente se você está pronto ou não. Vai de você querer pegar. Porque se você tiver o conhecimento lá cheio de certificado, que nem eu tive, e não tiver a vontade de avançar no trabalho, aquele certificado não vale nada. Agora, se você tá afim, mesmo que você não tenha certificado nenhum, quantas palestras de gente analfabeta eu já assisti? Pessoa que mal sabe escrever o nome. Tinha seu Rivaldo, que era um presidente do Centro Francisco de Assis, do qual eu frequentava há muitos anos atrás. O seu Rivaldo, ele era analfabeto. Ele era taxista, não era Uber não, taxista. E ele ia nos lugares sem ler placa. Eu não sei como que ele tirou a carta dele, de motorista, mas ele era analfabeto. Eu sentava com ele todas as tardes para ensinar o beabá para ele. Eu que comecei a alfabetizar ele. Algumas sílabas simples ele sabia, mas ele era semi-analfabeto, vai. Ele era presidente de um centro espírita, ele fazia palestra, ele dava água para palestrante, ele limpava banheiro, ele fazia parte da assistência social do centro. Seu Rivaldo era 1001 utilidade. No tempo que eu fiquei grávida, ele me deu total apoio. Ele que ficava do meu lado como se fosse um pai. Ele que dava bronca no meu marido e bronca em mim. Era uma pessoa espetacular. Ele estava pronto em quê? Ele não tinha um certificado, ele não tinha nada. Então, assim, as pessoas, elas dão o que elas têm. E como nós já vivemos várias vidas, nós temos bagagem. Nós não precisamos esperar fazer, não, então, Patrícia, não vou fazer faculdade, não. Lógico que vai, gente, vamos lá, nós estamos na Terra, é para isso. Nós vamos estudar, nós vamos pegar um diploma, sim, faz parte da nossa evolução aqui na Terra. Mas a nossa evolução espiritual, o nosso estar pronto, nós estamos desde quando nós reencarnamos, porque a gente já vem de outras e outras vidas, nós temos bagagem já de outra vida. E essa bagagem, ela permite que a gente aceite os desafios. Então, quando surgir desafio, tá com medo? Ah, vai com medo mesmo, mas vai. Porque se esperar você ficar pronto, a preguiça, o desânimo, a falta de motivação, de incentivo, o comodismo, não vai deixar você ir. Então, o ideal é que quando você quiser, vai lá e faça. Tudo é possível ao que crê. Eu amanheci hoje com essa frase. Tudo é possível ao que crê. Se você acreditar que você consegue, você faz. Eu posso não ser lá grande coisa para fazer uma palestra, mas eu tô começando a acreditar que eu levo jeito pro negócio. Porque não foi o certificado que me fez subir num palco e dar palestra. Foi o empurrão do Ronel, foi o empurrão do André Luiz, do André Aires, André Aires, foi o empurrão de Marlene, foi o empurrão um monte de gente, inclusive do Negão, do meu amigo. Quando eu falei pra ele assim, não vou mais não por causa da minha perna, ele falou, não, você vai sim, porque a sua perna sou eu te levo. Eu seguro em você, não tem problema nenhum não. Então nós temos empurrões, nós temos pessoas que incentivam. Só que a gente tem que procurar essas pessoas e dividir com elas os nossos medos. Porque assim como elas vão incentivar, elas também, às vezes, arrumam solução para aquilo que a gente não está vendo. A gente tem que confiar nas pessoas. A gente tem que dividir as nossas preocupações. Mas que tudo é possível ao que crê, isso é fato. E às vezes a gente pensa que não está pronto. Então não vamos ficar nessa de será que eu estou pronto? Aí o Ronel falando quantas mil pessoas já assistiram ele. Até livro ele foi incentivado a fazer. Quantos livros o Ronel já tem? E assim, nós somos intuídos pela espiritualidade a realizar nossas tarefas o tempo todo. Seja na nossa fala, seja num abraço que a gente dá em quem tem necessidade. Quantas vezes eu estou no meio da rua e eu fico até constrangida. Eu olho feio pro Gabriel, que é o meu anjo de guarda. Ele fala, vai lá, fala para a pessoa que Deus ama ela.
Aí eu olho pro Gabriel e falo, eu vou lá falar pra pessoa que Deus ama ela, tá? Se a pessoa me xingar, se a pessoa falar, essa mulher é louca, se arrumar uma treta comigo no meio da rua, e ele fala pra mim, não é que eu escuto claramente, mas eu sinto como se ele estivesse falando, né? Vai lá e faz e não questiona. Aí eu vou. Aí a pessoa tá lá chorando, tá triste, eu chego na pessoa, coloco a mão no ombro e falo assim, olha, Deus te ama, viu? Aí a pessoa dá aquela respirada e aquela aliviada. Obrigada. Isso não aconteceu comigo nenhuma, nem duas, nem três vezes. Acontece sempre. Só que pensa que eu não tenho medo de chegar lá e fazer um negócio desse e a pessoa me xingar, mandar ir para aquele lugar? Lógico que eu tenho. É uma fria você não conhecer a pessoa, chegar lá e falar, olha, Deus te ama. Eu vou com a cara desse tamanho, morrendo de vergonha. Mas mandou, a gente obedece. Porque eu também já passei por isso. De estar num lugar e alguém chegar em mim e falar assim, não fica desse jeito que Deus tá te vendo. Então a gente entende como é importante a gente fazer, mesmo que a gente ainda ache que não está preparado, que não é para nós, que a gente não deve fazer. O achismo nosso atrapalha muito, porque nós somos capazes sim. Tudo é possível ao que crer. E a gente faz um bem danado, às vezes com uma palavra, às vezes com um abraço. Quantas vezes não cheguei na escola, peguei professora lá se descabelando, chorando, sem amizade, não tinha muita conversa, muita liga. Eu chegava na professora e falava, quer um abraço? Desse jeitinho tosco que eu tenho. Porque na escola eu não me dava mesmo com ninguém. Mas às vezes, vendo o outro lá, passando mal e tal, eu chegava perto. Deixava minhas diferenças de lado e chegava perto. Tá precisando de um abraço? Tô. Então tá, vem cá. Aí eu dava um abraço, fazia aquela prece íntima, né? Enquanto eu abraçava. A pessoa respirava e falava, obrigado, você me deixou melhor. Se eu ficasse pensando se eu estava preparada para dar um abraço numa pessoa que eu não gosto, eu não ia dar aquele abraço nunca. Mas eu não fico pensando. Se a gente pensar demais, não tem aquele... A minha mãe falava isso, quem pensa muito não casa. Então, se a gente ficar pensando muito, o tempo passa, as oportunidades passam e a gente não dá conta das obrigações. Não é favor, é obrigação. Nós viemos preparados, nós estamos preparados, mas não é pelos cursos, pela religião, pela faculdade. Não, nós estamos preparados aqui dentro, aqui a gente tem bagagem. É que a gente desfaz essa bagagem, a gente acha que só tem bagagem quem tem certificado. Certificado não quer dizer nada, é só aqui. Aqui sim. Cada certificado que eu ganhava um pouco mais de salário. Cada certificado que eu ganhava mais ponto. Isso me dava uma estabilidade no emprego. Vale para isso. Mas não aqui, não vale nada. Eu respeito quem é doutor, chamo de doutor. Quem é mestre, eu chamo de mestre. Mas às vezes o cara é um lixo. A gente só chama por consideração da profissão dele, porque é o nome que deram lá pro cara que é médico, doutor. Mas tem médico que é lixo, que o certificado dele não vale nada, ele não está preparado nunca para ser médico. O cara chega ali, você vai falar com ele, ele já está escrevendo, que na época do Covid mesmo, todo mundo era Covid. Eu fui para médico com dor na perna, é Covid. Você vai com uma dor de cabeça, é Covid. Você vai com uma palpitação, é Covid, já está tudo pronto. Ele só carimbava e assinava e dava receita. Que médico é esse? Estava preparado? Não. Então, nós estamos preparados sim para algumas coisas, só que a gente tem que ter os olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Tá atento. O trabalho vai chegar. E se a gente recusar, é a preguiça nossa, e nós vamos ter que prestar conta. Vai chegar lá do outro lado e vai falar assim, o que você fez com o conhecimento que eu te dei? O que você fez com as oportunidades que surgiram? Você deu conta do seu recado? Você fez tudo o que tinha que ser feito? Nesse momento dessa pergunta, gente, eu tenho certeza que eu vou entrar na fila lá pro final. Quando estiver chegando a minha vez, eu volto lá pro final da fila de novo, porque eu vou ter uma vergonha tão grande de chegar lá, encarar e falar assim, olha, teve um monte de coisa que vocês queriam que eu fizesse que eu não fiz. Eu tenho vergonha, porque eu acredito, que tem muita coisa que eu fui instigada a vida inteira para fazer e eu não fiz.
E a consciência só tá batendo agora, depois de 52 anos e doente. Tem coisas que eu devia ter feito quando eu tinha saúde, quando eu era nova. Agora já tá mais complicado. Mas não tá impossível, né? Pois é. Então é isso. Já que ele veio aqui puxar nossas orelhas, que o Ronel é bom para isso, ele é ótimo para puxar a orelha, né? Quem conhece ele sabe. Ele dá umas puxadinhas boas. Então, quem já conhece a peça um pouquinho, como eu conheço bem pouquinho, mas já vi que é assim, se ele tivesse aqui agora, ele ia falar assim, pois é, vocês estudaram o livro todo? Então, já sabem o que tem que fazer? Vão lá e faz. Ele é curto e grosso, ele é desse jeito. Né? No grosso não, grosso sou eu. Ele é educado, mas ele ia falar, agora já sabe, vai botar em prática. E eu quero ver a prática. O pior de tudo do Ronel é isso, que ele fala, me dá notícia, eu quero ver. É uma figura. Então bora lá, preparados ou não, vamos fazer. Ele coloca aqui no finalzinho do livro uma prece de gratidão. Eu sei que tá longo o vídeo, mas eu já vou encerrar esse livro hoje, através dessa prece de gratidão que ele colocou, tá bom? Senhor, muito obrigado pelo que me deste e pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no alto da natureza. Olhos que contemplam o céu, cor de anil, e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos, eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro a ti. Imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero te rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos da caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sintonias, de psicografias, mãos que nunca, numa noite fria, cuida ou lava a louça em uma pia fria. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, sei lá da harmonia, o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, do irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão. Nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues, Divaldo Pereira Franco. Então é isso. Encerramos aqui o livro do Ronel. Tá certo, gente? Ele faz uns agradecimentos finais no livro dele aqui, mas eu deixo para vocês comprarem o livro depois e ver quais são os agradecimentos que ele fez. Essa obra, que nos ajudou até aqui, foi encerrada.
Olha só o que eu consegui dele no meu livro. Eu consegui o autógrafo do autor. Isso não é para qualquer um. Então é isso. Que Deus abençoe a todos. E a partir de amanhã, um novo livro. Nós vamos entrar nesse canal. Que um novo olhar vai ficar só para vocês agora recordar quando comprar a obra, tá bom? Beijo. Fique com Deus.